pessoal, vamos começar abordando sobre experiência aqui, que eu vou falar um pouco mais rápido agora, eu vou dar uma acelerada. Daqui para frente vai ter uma carga maior de conteúdo e depois alguns direcionamentos para vocês utilizarem fora daqui, né? Para vocês utilizarem no contexto de trabalho de vocês, no contexto de facilitadores que vocês estão começando a ter. Bom, experiência de treinamento. Eu começo com esse TED de referência, que ele, aqui está em inglês, né, mas significa o enigma da experiência versus a memória. Esse é um TED do Daniel Kahneman, esse cara já foi Nobel de Economia, então ele é um autor best-seller de vários livros que dão uma bagunçada na nossa mente, porque eles falam sobre o comportamento humano de um jeito diferente, de um ponto de vista econômico também, mas resumindo, esse TED fica de referência, dê uma olhada depois. Ele traz, o Daniel Kahneman, uma diferença entre aquilo que a gente viveu e aquilo que fica como registro mental. A nossa experiência, a nossa memória não são a mesma coisa. Aquilo que a gente lembra não é aquilo que a gente viveu, e vice-versa. Agora, tem certas coisas que ficam no nosso registro mental, e tem certas coisas da parte da nossa experiência que são deletados completamente. E por que isso é interessante de entender? Porque eu vou ter a mesma experiência para nosso número aqui, 50 pessoas, sendo que eu vou ter 50 memórias diferentes. E é importante entender quais são esses momentos grandes, esses picos de insight, né? Essas conclusões, esses principais highlights que eu vou levar do encontro, porque isso precisa ser de comum entre todo mundo. Isso precisa ser de comum entre todo mundo. É aquela história de, eu falei por 2 horas. Dessas 2 horas que eu falei, eu quero que você leve essas 3 coisas, tal e tal e tal. Isso precisa ser comum entre todos para um treinamento conseguir fazer sucesso, né? Para eu conseguir ter um aprendizado que de fato possa ser compartilhado. Olha, a Patrícia até já colocou um link aqui do TED, maravilha. E essa diferença entre experiências e memória faz com que a gente pare para pensar, bom, como que eu vou fazer então um treinamento ficar memorável, né? Como essa experiência pode ser forte o bastante para virar uma memória? E essa é uma pergunta que ela tem várias respostas. Essas respostas passam por camadas de um treinamento. Um treinamento ele é feito de camadas. Ele passa, como uma cebola, ele passa por várias coisas até ele acontecer de fato, ele ser facilitado de fato, né? Então, primeiro a gente tem toda a parte acadêmica que tem a ver com o objetivo daquele treinamento, com o conteúdo que vai ser assimilado, né? Os assuntos, as matérias. Tem a ver também com quais comportamentos, quais competências eu espero que essas pessoas saibam depois daquilo. Tem a ver com as metodologias utilizadas também. Mas tem uma parte chamada produção que a gente às vezes deixa quieto, deixa para lá e que não é tão importante. Só que nos conceitos de andragogia e eutagogia, eles carregam muito como essa necessidade de ter uma experiência interessante de aprendizagem importa no quanto que eu vou reter daquilo que eu estou aprendendo. Então, quando a gente olha para a produção, artefatos de aprendizagem, a gente está falando sobre o formato, a gente está falando sobre o canal, a gente está falando sobre estrutura física, como por exemplo, projetor, som, cadeira, mesa, ou inclusive também a parte onde como é que eu vou configurar esse treinamento para ele ter um potencial de interação interessante, né? Seja presencial ou seja online. Então, nessas camadas, né, olhando para esse tanto de camada, como é que a gente começa a trabalhar uma experiência interessante? Trabalhando as janelas da mente. Quais são as janelas da nossa mente? Como é que a gente percebe o mundo? Os nossos 5 sentidos. As janelas para a gente entender o mundo passam pelos nossos 5 sentidos. E esses 5 sentidos, cada um deles tem um potencial interessante de ser explorado. Só que o que acontece, né, com a maioria dos nossos treinamentos? A gente acaba usando os mesmos sentidos. A gente usa bastante o visual e o auditivo, né? Esses são esses principais. Eu vou ver e vou ouvir. Vou ver, vou ouvir, talvez vou falar ou não. Então, esses são os 2 que mais são estimulados para tudo, né? Então, a gente acaba que concorre com várias outras coisas no que tem a ver com como a nossa atenção está direcionada ou não. Se eu tenho mais sentidos, quer dizer que eu tenho mais capacidade de gerar memória. E aí tem um ponto importante sobre isso, que é o cheiro, por exemplo. O cheiro é um dos sentidos que a gente tem mais capacidade de lembrar depois. Porque a nossa cabeça não consegue armazenar 2 milhões de cheiros. A gente tem capacidade de armazenar muito menos que isso. Só que de imagem,
e de texto, por exemplo, de linguagem, a gente tem a capacidade de armazenar muito mais. Então, quando eu tenho um cheiro numa experiência, aquilo marca a experiência de um jeito muito diferente. Então, eu tenho certeza que, sei lá, a tua avó tem um cheiro, o cheirinho da tua avó, e que isso faz você lembrar dela. E que a loja que você gosta e que você entra tem um cheiro também, e que esse cheiro faz você lembrar dela. E isso faz você lembrar mais até do que a logo, mais até do que aquela marca fala. Então, esse é um exemplo de como um sentido pode marcar muito uma experiência a ponto de fazer ela virar memória. E por que isso interessa aqui pra gente, pessoal? Porque memória quer dizer recall. O que você lembra do treinamento que você fez há 6 meses atrás? Ah, eu lembro 10%. Se eu tenho um treinamento que trabalha os 5 sentidos, que trabalha de forma clara esses estímulos para gerar memória, eu consigo ter um aproveitamento desse treinamento muito mais. A necessidade de me reciclar é menor. Então, eu trabalho efetividade de treinamento trabalhando os 5 sentidos. E aí eu deixo um outro de referência que é bem legal, esse aqui são 9 minutinhos só, que é design para os 5 sentidos. E esse cara aqui, o Jinson Lee, ele é um designer de produto e ele fala sobre um embate com um amigo dele em relação a criar um relógio diferente. Ele cria um relógio usando alguns métodos e o amigo dele cria um relógio usando outros métodos, usando outros sentidos. Acaba que o relógio do amigo dele é um sucesso gigante, porque ele consegue fazer uma forma de que a cada faixa do dia você está sentindo um cheiro diferente. Então eu consigo perceber que horas são pelo cheiro que o relógio está exalando. Olha que loucura. Então aquilo ali, do ponto de vista de mexer com sentidos, é transformador. E a gente tem que olhar para essas ideias ousadas quando a gente fala de treinamento, né? E principalmente no online, porque no online a gente já fica mais limitado. Quer dizer que é impossível gerar um cheiro num treinamento online? Não, não é. É só mais difícil, né? Dependendo da quantidade de pessoas, eu vou ter que mandar um cheirinho para casa de cada um, mas é possível. Eu posso combinar da pessoa abrir aquilo só no momento do treinamento. Então, eu quero que vocês façam essas perguntas, né? Vocês têm treinamentos para criar, mas eu queria que vocês colocassem essa percepção. Se meu treinamento tivesse algo para tocar, se ele tivesse um cheiro, se ele tivesse algo para ver, se ele tivesse algo para ouvir, se ele tivesse um gosto, qual seria? E isso tudo está ajudando você a criar memória. Então, a gente sabe responder muito fácil, né? O que ele vai ouvir, o que ele vai ver, mas inclusive dentro dessas respostas eu posso explorar mais. Então, o que ele vai ouvir? Eu posso pensar numa playlist pensada para isso, uma playlist, por exemplo, pensada só para processo criativo, onde eu vou animar aquele pessoal, não é simplesmente o que ele vai ouvir, é como ele vai ouvir aquilo e a intenção que eu tenho em fazer essa pessoa ouvir aquilo. Então, trabalhar com 5 sentidos aqui, o céu é o limite. A gente consegue combinar muita coisa, inventar muita coisa, né? O chat está bombando aqui, pessoal. Não estou conseguindo acompanhar, mas estou vendo aqui que tem coisa chegando. Então, parte intrínseca do trabalho do facilitador é achar quais são esses estímulos mais apropriados. Também, meio óbvio, mas a gente acaba pensando no estímulo para a turma e não no estímulo para os indivíduos. E às vezes isso é diferente. Né? Às vezes eu tenho uma turma, por exemplo, posso ter uma turma, e uma turma pequena, onde eu tenho dentro dessa turma, não sei se vocês já passaram por isso, eu tenho uma pessoa que é a figura do chefe, é o líder, tá? Líder direto desse treinamento. Num processo criativo, a maioria das outras pessoas vai ter um pouco mais de dificuldade de apreensão de se expressar. Porque eu tenho um chefe lá dentro. Porque eu tenho uma hierarquia aqui dentro. Isso pode influenciar, será que a pessoa vai entender o que eu estou falando e tudo. Estou dando um exemplo fictício, tá? Mas essa busca por estímulos também serve para tentar equalizar essas diferentes vibes que vão entrar dentro de um treinamento, essas diferentes mentalidades que vão estar dentro de uma sala de aula. Então, é importante o facilitador conseguir entender isso. E aí, para isso, eu trago essa pirâmide que vocês já viram, mas a do William Glasser é importante a gente trazer essa pirâmide e lembrar dela, porque ela traz muito sobre como a gente tem que olhar a experiência de um treinamento, que é a pirâmide de aprendizagem. Todo mundo já viu isso? Todo mundo conhece? Já teve algum contato com essa pirâmide? Ou é a primeira vez? Primeira vez? Estou vendo rostos fazendo sim e não. Então, acho que temos uma turma heterogênea. Essa pirâmide é uma pirâmide... Aí, na faculdade, algumas pessoas não, beleza. Essa é uma pirâmide de um estudo desse cara, né, do William Glasser, e ele é um pesquisador americano e que acabou
olhando muito para esse processo cognitivo, como é que funciona esse processo cognitivo nas pessoas. E ele chegou nessa classificação, onde eu tenho, no topo aqui da pirâmide, onde eu tenho menos retenção, ou seja, eu sou menos capaz de reter aquilo que está sendo passado, versus aonde eu mais tenho capacidade de retenção. E aí ele coloca aqui num formato de porcentagem de 10%, por exemplo, quando a gente lê uma informação, e 95% quando a gente ensina os outros. Então, olha só que engraçado. Quem está mais aprendendo dessa turma? Eu. E isso vai acontecer cada vez que vocês fizerem um treinamento. Vocês vão masterizar essas habilidades cada vez mais. E faz parte, né? Porque à medida que eu tenho que sintetizar para passar para alguém, eu acabo gerando uma fixação bem maior em mim mesmo. Só que essa pirâmide de aprendizado, ela trata aqui por algumas faixas que são mais passivas e outras que são mais ativas. Então, ler, escutar, ver e ouvir, essas são mais passivas, né? Você só está aí, você só está recebendo. E eu vou para as que são mais ativas, então conversar, perguntar, escrever, interpretar, explicar, resumir, essas são requerem um processo de cognição onde eu tenho que absorver e devolver algo. Eu não tenho só que absorver. E essa ação de devolver algo faz com que a gente tenha mais capacidade de absorver, mais capacidade de reter. Só que eu fico sempre que eu olho para essa pirâmide, eu tenho essa indagação assim, mas será que é isso mesmo? Mas será que sempre que eu leio eu só consigo guardar 10%? Será que sempre que eu ensino eu estou retendo 95%? E eu gosto de acreditar que isso aqui não é uma verdade. Que isso aqui nada mais é do que uma base científica, é uma orientação. Mas não é uma verdade. Como que não é uma verdade, assim? O que eu quero dizer depende muito de como. Depende muito de todo o teu contexto de experiência entre essa pirâmide para você ver se isso vai dar muito recall ou se não vai dar muito recall. Depende de como é que é a associação, né? Então, por exemplo, se eu vou dar um treinamento sobre isso, só que eu vou dar um treinamento para crianças de 14, de 13 anos, eu posso usar uma temática. Exemplo, né? Temática de herói, temática Marvel. Essa temática vai fazer com que eles absorvam mais e lembrem mais, porque eu fiz associações. Não tem necessariamente a ver com ler, escutar, escrever, interpretar, explicar. Então, uma coisa que é importante no treinamento, sempre, é vocês trazerem essa perspectiva de que não existe verdade absoluta. A gente está construindo conhecimento no treinamento. A gente não está passando fórmula de bolo. E vocês todos têm essa posição, esse dever de construir conhecimento mais do que só repassar conhecimento, entendem? Porque no fundo, a teoria que a gente vê no livro, quando ela vai para dentro da rotina do trabalho, ela é diferente. E esse tipo de conhecimento só dá para a gente tirar de quem está vivendo aquilo, não do que está no livro. Então, eu gosto de trazer essa pirâmide, mas com essa ressalva. Cuidado. Entendam que contextos diferentes, contexto é tudo, contexto é rei nesse sentido, e que depende muito de como você usa os seus estímulos, os seus artefatos de aprendizagem para chegar no treinamento. Beleza? Se a gente fosse olhar de um ponto de vista de camada, a gente olharia mais ou menos assim, né? A gente tem aqui um conteúdo, uma mensagem, ou então um conceito, um assunto, né? Um aprendizado. Eu tenho aqui a forma com que esse aprendizado está sendo mostrado, né? Está sendo apresentado, uma temática, uma estética, e eu tenho, na verdade, aquilo que a plateia percebe. A plateia percebe tudo como experiência. Ela não percebe como estética, ela não percebe como interação necessariamente, ela percebe tudo como experiência. E essa experiência, ou seja, quer dizer um conjunto de percepções. E aí, galera, quando você vai para um treinamento, usa e abusa de todas as suas ferramentas possíveis para gerar uma experiência legal, uma percepção legal. Quando a gente está falando de ferramenta, eu estou falando que tudo que consegue mexer com os 5 sentidos e tudo que pode ser considerado um ponto de contato. Já ouviram esse termo antes? Ponto de contato. Ponto de contato é qualquer momento, ocasião ou formato onde aquela pessoa que está sendo treinada interage. Então, eu estou falando de um ponto de contato, por exemplo, o Zoom é um ponto de contato. Porém, eu posso ter um ponto de contato que seja extra Zoom, que seja alguma coisa que vocês vão receber por e-mail. Eu posso ter um ponto de contato que é uma caixinha que chegou aqui na minha casa de forma repentina. Isso é um outro ponto de contato, onde eu tenho capacidade de transmitir alguma coisa.
Então, esses pontos de contato todos, eles fazem parte da sua experiência. O seu treinamento, ele não começa quando você dá bom dia, vamos lá, vamos começar. Ele começa antes, às vezes ele tem a ver com a preparação. Tem comida, bebida, ferramenta, impressão, tem decoração, tem post-it, tem um ambiente. Ou então ele tem os ambientes secundários que você vai planejar, né, para fazer acontecer o seu treinamento antes. Então, a jornada, né, do seu treinamento, da sua experiência de aprendizagem que você está criando, ela começa antes desse dito primeiro slide. Ela começa com uma comunicação, com um convite, ela começa com a forma com que você vai confirmar a presença, ela pode começar com uma pergunta que você vai fazer antes do treinamento começar, com algum material que você vai mandar para as pessoas consumirem antes do treinamento começar. Isso tudo tem a ver com a experiência. E também tem a ver com pós, né? Ou seja, o que acontece depois do obrigado? Obrigado e palminhas. Eu tenho o que depois? Eu tenho feedback? Eu tenho onde o conteúdo vai chegar depois resumido para você? Eu tenho uma foto da turma? Eu tenho um after movie do programa inteiro, um vídeo de todo mundo? Posso ter coisas que são pontos de contato fora do meu último slide também. E isso tudo faz parte de uma mesma experiência. Então, a gente gosta muito de enxergar a experiência de uma apresentação, ou de um treinamento, como uma sequência de coisas, né? Uma sequência cronológica, ela é sequencial. Então, eu vou começar com boas-vindas, depois eu vou para o combinado, depois eu vou para essa atividade aqui, depois eu vou para esse conteúdo ali, e assim eu vou fazendo uma progressão de um treinamento. Quando eu olho para a experiência, eu tento quebrar isso de um jeito onde eu tenha pontos de contato com experiências. Então, entenda o seguinte: um roteiro de treinamento, tem todos aqueles tópicos que eu preciso passar, e eu coloco uma atividade no meio. Vamos supor que é esse post-itzinho aqui, né, esse quadrado aqui roxo. Eu tenho uma experiência, que é uma atividade. Essa atividade é diferente. As pessoas vão pegar um objeto de casa, então elas vão ter que sair rapidinho da tela e tentar achar um objeto, e depois se apresentar. Eu posso considerar isso uma experiência, mesmo sendo uma atividade, entendem? Só que eu posso considerar como uma experiência o e-mail marketing que chegou antes. Então, eu tenho aqui no quadradinho verde o e-mail marketing que chegou antes. E isso faz parte, sim, galera. Uma coisa que ajuda muito a gente ter um treinamento bom é fazer uma antecipação interessante. A galera chegar já engajada, pilhada. Por quê? Porque foi pilhada antes do treinamento, faz muita diferença. Então, conta também com a expectativa, conta também com a experiência de jornada. E ao contrário também funciona, ou seja, se eu percebo que vai ser um treinamento meio, vai ser meio mais ou menos, acho que não vai dar ninguém e tal, você já chega lá meio cabisbaixo, você já chega sem energia, você já chega de câmera desligada, você já chega não querendo participar. Então, é importante tentar olhar para o todo, né? Tentar olhar para o todo, e é fácil a gente se perder no todo quando ele começa a ficar muito grande. E para isso, eu vou deixar aqui uma ferramenta importantíssima, e essa ferramenta ela fica como dever de casa, mas como dever de casa com parcimônia. Significa que você tem que fazer e apresentar isso na próxima aula? Não. Significa que essa é uma ferramenta para você usar todas as vezes que você for fazer um treinamento. Tá? Se chama isso matriz da experiência. E essa matriz da experiência, ela passa por alguns tópicos importantes que ajudam a gente a organizar esse treinamento, né? Lembre-se, eu não estou falando tanto sobre o acadêmico aqui, apesar de que o acadêmico tem muita influência. Se eu quero que eles lembrem de algo, eu vou montar de um jeito. Se eu quero que eles saiam de lá sabendo fazer, eu vou montar de outro jeito. Mas aqui eu estou olhando para o todo nessa ferramenta, nesse canvas, né, da matriz da experiência. E aí deve estar bem pequenininho para vocês na tela, mas eu vou falar algumas coisas porque são pontos importantes para você pensar. Aqui, desse lado, a gente tem público. Cadê o mouse aqui? Desse lado a gente tem público, né? Público e contexto. O que eu preciso levar em consideração na situação e quais, quantos. Depois aqui embaixo eu tenho essa rodinha que é os 5 sentidos. Então, se o meu treinamento, se minha apresentação tivesse algo para tocar, um gosto, um cheiro, algo para ouvir, algo para ver, eu vou colocando essas coisinhas aqui de forma desordenada. Olhando para o lado de cá, né, para a direita, eu tenho quais são as possíveis notícias dessa experiência. Isso ajuda de um jeito legal. Pô, eu quero... Imagina o seguinte, acabou o treinamento. Qual vai ser a notícia que vão falar? Caraca... Não sei. Vai haver alguma notícia. Vocês vão comentar alguma coisa. Por mais que possa ser bom, pode ser bom, como pode ser ruim. Mas vocês vão comentar alguma coisa saindo desse treinamento. E a ideia aqui é tentar entender o quê?
o que as pessoas mais vão levar? O que elas vão, o que vai chamar mais atenção? Se eu tivesse fantasiado aqui de coringa, talvez fosse isso. E eu posso planejar isso. Como, por exemplo, independente de qual treinamento, cara, mas o professor estava de coringa. Olha que loucura. Isso pode ser a notícia planejada que eu quero dar. O buzz que eu quero fazer. Pode ser isso, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, ele trouxe um jeito nunca antes visto de fazer dinheiro com Bitcoin. Essa pode ser a notícia. E aí, eu olho para o outro lado. Pô, o que as pessoas vão lembrar dessa experiência e quais são os anticlímax, né? O que pode dar errado? A gente não para pensar muitas vezes nisso no treinamento. O que pode dar errado? A internet pode cair, o slide pode travar, as pessoas podem não interagir, as pessoas podem não lembrar, pode ter uma pergunta que eu não sei a resposta. Não sei. Você tem que pensar em tudo que pode vir de ruim daí, porque isso é uma forma de fazer com que a jornada fique interessante, né? E aí você destrincha entre o pré, o durante e o pós. O que acontece antes do primeiro contato, né? Quais são os momentos-chave da jornada durante e quais são os pontos importantes no pós, né? O que acontece, onde está a cereja do bolo, né? Para terminar essa experiência, para fechar essa experiência. Então, esse Canvas vai para vocês no formato PDF, para caso vocês queiram usar, vocês podem imprimir ele, usar com post-it, eu gosto bastante de fazer assim, ou vocês podem fazer direto no computador ali, mexer em cima dele, tá? Mas fica aí esse Canvas como eu estou causando emoções. Se alguma dessas coisas não acontece, e elas são, de certa forma, sequenciais, falta alguma coisa, né? Então eu tenho que causar emoção, eu tenho que desafiar a cabeça de vocês, eu tenho que trabalhar a maior quantidade de sentidos que eu puder, né? Beleza. Uma experiência é uma jornada, né? Uma experiência é uma aprendizagem, é uma jornada pessoal, é uma jornada sinestésica, ou seja, eu vou misturar esses sentidos, e se eu misturar esses sentidos, ela vai ser mais interessante. Não tem como eu transferir, ela é intransferível essa experiência. Ela só vai acontecer, como eu falei, tem 50 experiências diferentes aqui, 50 memórias diferentes, por mais que a gente tenha uma mesma jornada. E esses estímulos a gente tem que planejar para gerar os gatilhos certos. A gente quer, em alguns momentos, gerar contraste. Então, eu quero, em algum momento, eu não preciso fazer um treinamento que ele seja flat, né? Que ele seja reto o tempo inteiro. Eu posso fazer uma montanha russa, onde um momento a gente está com a energia lá embaixo, e em outro momento a gente está com a energia lá no alto, e eu gero esse contraste. Só que esse contraste, ele precisa, de novo, ser pensado, né? Então, eu vou deixar isso aqui para dever de casa, tá? Faça a matriz de experiência. E aí, eu só botar uns pontos importantes sobre isso. Defina um treinamento a ser dado para poder fazer, se você não consegue fazer a ferramenta, né? Se você tem um treinamento para dar, maravilha. Se você ainda não tem, pode fazer de forma fictícia mesmo, para efeitos de atividade. E você vai gerar ideias para estimular os sentidos e tornar essa experiência memorável. Aqui tem um ponto. Quer dizer que eu vou fazer tudo que eu tiver de ideia? Não. Quer dizer que eu tenho que ter ideia só que custam R$0? Não. Tem inclusive um brainstorm que a gente faz que do show do milhão. Então, se eu tivesse 1 milhão para resolver esse problema, que tipo de ideia eu teria? E várias dessas ideias que saem, elas podem ser executadas de forma a não gerar custo para a gente. Mas eu tiro esse limitante que eu não posso gastar dinheiro, não posso gastar dinheiro. Não pensa nisso primeiro, pensa nas ideias, depois você pensa em como executar elas de um jeito mais fácil, de um jeito mais barato, porque aqui pode ter coisa interessante. Beleza? Então, como eu comentei com vocês, eu vou passar rapidinho aqui no formato, bem formato BuzzFeed mesmo, dos principais tópicos aí, então top 5, top 6 aí de pontos importantes sobre estética e criação de slides e sobre interação, que é importante a gente falar, não podemos deixar de passar, né? Mas Primeiro, você me dá licença um minutinho claro, antes de você passar para o próximo? claro. É porque nessa ideia aí que você deu de estimular, né, os sentidos, existe algum sentido que seja mais recomendado para a educação de adultos, ou a gente pode estar usando também outras coisas que às vezes dá certo, sei lá, com criança, ou não sei, imaginação, pintura,
Assim, se a gente pode ser livre ou se existe alguma coisa que prenda mais a atenção do adulto. Ótimo, ótimo. Essa é uma ótima pergunta, Suelen. Ela tem mais de uma resposta. Quando a gente olha para sentido, não existe um preferido. Existe aquilo que é o óbvio, que é o usual, e existe aquilo que é mais ruptivo. Então, quando você fala de cheiro e gosto, normalmente, são um pouco mais longe do treinamento comum, né? Esses vão ter mais força, porque eles simplesmente são diferentes, tá? Mas não que haja um sentido de preferência para adultos ou para crianças. Porém, quando você fala de, né, formas de abordar, e aí você, por exemplo, falou de pintura, falou de linguagem, tem certas coisas que os adultos, eles preferem. Então, os adultos, primeiro, eles precisam entender utilidade naquilo. Se eu não enxergo utilidade, aquilo não faz sentido para mim. Não vai ser só pelo lúdico, ou pelo porque é legal, porque é um conceito interessante. Eu preciso conseguir ver como é que isso me ajuda na vida real. E segundo, que quanto mais a gente for para experiências interativas, melhor vai ser para os adultos. No sentido de a nossa rotina, a nossa vida já é corrida. A gente dificilmente consegue parar para ficar prestando atenção em alguma coisa. Então, quando eu estou jogando, quando eu estou competindo, quando eu estou conversando, quando eu estou realizando algo em grupo, essas coisas são normalmente experiências mais fortes para um adulto. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é criar jogo quando a gente está em treinamento. Gamificar. Se eu uso gamificação, normalmente o engajamento vai lá em cima, as pessoas começam a competir, isso se torna... É uma coisa mais cultural, né, dos adultos. E com criança, coisas lúdicas. Assim, o lúdico é o caminho. Então, use e abusa da narrativa, use e abusa de estética, de desenho, de coisas visuais, porque para criança isso influencia bastante. Suelen, eu poderia continuar nessa resposta, tá? Eu tô com Não, medo do nosso tempo. Não, tudo bem, é só para finalizar, porque eu, adulto, já tive experiência em que a dinâmica e a interação eu lembrei muito mais do que do conteúdo. Já foi muito mais marcante do que realmente conteúdo. E depois, para você equilibrar a atenção com a interação, é meio complicado, né? Por isso que eu estou te perguntando assim, para a gente dar uma situada. Total, não, e é isso, assim, o mais interessante é você conseguir fazer com que esses momentos que são mais ativos, eles sejam regados de conhecimento, para que você consiga utilizar aquilo da melhor forma possível. Então, de novo, por que eu fiz um check-in daquele? Aquele check-in, ele ia me facilitar explicar conceitos que iam vir a seguir. Eu poderia não fazer o check-in? Poderia, simplesmente chegar no conceito, logo. E, é isso, é isso, é isso. Que é o caminho mais fácil, né? Mais padrão, mais óbvio. Mas ele não gera tanta lembrança, ele não gera tanto recall. E eu aposto que dessas 50 pessoas, isso vai acontecer com alguém. A pessoa vai lembrar do objeto que ela escolheu, mas não do segundo aprendizado que eu trouxe. Beleza? Bom, vamos continuar então. Suelen, muito obrigado pelo teu ponto, tá? Importantíssimo tua pergunta. Mike. Oi. Fala comigo. Oi, Patrícia. Oi, Patrícia. Eu queria saber se vocês vão trazer hoje ou ao longo do treinamento dicas, por exemplo, você falou de gamificação. Então, não sei se tem algum site que você utiliza ou, por exemplo, a apresentação, essa que você está utilizando. Então, para slides, se usa o Carnival, por exemplo. Ótimo. Vou passar para isso agora, tá, Patrícia? Eu tenho duas relações aqui de BuzzFeed com alguns tópicos principais em relação a isso, tá? Vocês fizeram a escolha foi por experiência, então várias coisas de estética e de interação ficaram de fora, mas eu vou passar o principal aqui, inclusive algumas ferramentas boas para vocês poderem usar, tá? Para testar coisas diferentes. Sobre isso só tem um ponto. Todo dia tem uma ferramenta nova. Toda hora tem uma ferramenta nova. Então, mais importante do que saber qual funciona e você acaba pegando isso para o seu repertório, né? É ficar de olho no que vem de novo também. Eu vou trazer algumas coisinhas aqui que talvez vocês já tenham visto, outras não, mas essa é a ideia, se mantém buscando porque vão vir ferramentas novas, vão vir ferramentas diferentes também. Beleza? Vamos lá, estética e criação de slides, que agora são 4h17, eu preciso correr com essa parte. Primeiro ponto, cuidado com o template. Cuidado com o template. O que é o template? É aquele slide padrão, slide mestre.
Você vai criar e você cria lá 10, 15, 20 slides iguais, porque fica mais fácil, porque toma menos tempo. O template, ele dá a sensação de padrão. O efeito do padrão é o efeito do desengajamento. O efeito do padrão é o efeito do morno, o efeito do sono. Quando eu estou vendo o mesmo slide com o mesmo template passando 20 vezes, eu começo a parar de perceber que ele está mudando. Então, quando a gente está olhando para uma apresentação, do ponto de vista estético, eu gerar contraste significa, eu tenho um slide assim, quando eu mudar para o slide é outra coisa. Você percebe que mudou. E eu mantenho a sua atenção aqui comigo, porque eu gero contraste. E isso também serve do ponto de vista estético, mas do ponto de vista de roteiro. Então, o contraste ele vai de um momento onde eu estou falando, um monólogo aqui, para um momento onde vocês vão fazer alguma coisa, para um momento onde a gente vai conversar. Então, esse contraste dentro do treinamento ele é maravilhoso. Beleza? Cuidado com os templates. 2. Fracione o texto e use seu poder de síntese. Pessoal, nada de textão no slide, por favor. Assim, hoje em dia não dá mais mesmo. E o que acontece quando a gente tem um slide com textão? Ou a gente perde o textão, ou a gente perde o que a pessoa está falando, porque a gente não consegue prestar atenção nos dois. E o que acontece? Essas duas fontes não estão falando a mesma coisa. O apresentador está falando uma coisa, o slide está falando outra, eles estão se complementando, e você não pegou direito nenhum dos dois. Então, fraciona seu texto, quebra, slide é de graça. Slide está aí, pode ser usado, não tem problema. Use e abusa do poder de síntese, até para fazer com que o seu papel de facilitador seja mais importante. Pô. Se tudo que eu vou falar está no slide, para que eu estou aqui? Melhor mandar por e-mail. Não é verdade? Então, preste atenção nisso. Terceiro, brinque com diferentes fontes, cores, estilos. Aqui tem, claro, um ponto importante sobre isso, é que a gente está falando, né, de muitas vezes apresentações que elas são treinamentos que são institucionais. Então, se eles são institucionais, às vezes eu tenho que seguir um certo padrão de cores, né? Então, por exemplo, o SEBIN usa a cor vermelha, eu tenho que seguir alguns certos critérios. Mas cuidado para isso também não ser um limitador seu, no sentido de não conseguir criar, não conseguir sair do padrão. Então, brinca com diferentes fontes, com diferentes cores, com diferentes estilos, porque tem hoje em dia, se você procurar referência de slide, botar aí no Google referência de slide, seja para PowerPoint, Keynote, Google Apresentações, tem muita coisa. Você não precisa ser um designer para saber como fazer slides bonitos. Na verdade, você tem um caminho mais fácil que se chama Google. E eu falo isso sem o menor peso na consciência, pessoal, porque eu sou a pessoa que faz slide. Eu faço bastante slide, demora muito. Só que você pode fazer de jeitos mais fáceis se você aproveitar aquilo que já está disponível de forma gratuita por aí. Beleza? Quarto, busque associações ou temáticas para combinar com o seu conteúdo. Isso aqui é importante. Eu vou falar sobre liderança, por exemplo. Eu tenho alguma coisa que eu posso usar, alguma associação, alguma temática para falar sobre liderança que deixe essa conversa não óbvia? Eu poderia, por exemplo, sei lá, falar de liderança usando a temática de um maestro que está de costas para o público, de frente para a sua banda e que tem a sua posição. Então, essa associação faz com que eu fale uma mensagem de liderança com uma temática interessante e deixe ela de um jeito diferente, deixe ela de um jeito mais lúdico ou mais interessante de querer perceber. Eu posso fazer a associação da liderança entre o capitão dentro do campo de futebol e o técnico. O que é o líder? É o técnico? É o capitão? São os dois? Eles são diferentes? Eu posso usar esse tipo de associação de temática. Beleza? E por último, 5, seja visual. De novo, parece óbvio, mas a gente não é visual. Seja visual, faça uso de imagem, faça uso de GIF, faça uso de conteúdo multimídia, de infográfico, de mapa mental. Seja visual, mastigue as coisas para as pessoas. Eu preciso colocar isso em texto necessariamente? Tem um jeito mais diferente de colocar? Eu consigo aproveitar isso? Nós somos seres visuais, a gente precisa desse tipo de estímulo para se manter interessado, para fazer com que as coisas aconteçam de um jeito interessante. Então, é claro que o slide é o mais comum, é o mais normal, e dentro dele tem um universo de possibilidades, mas eu preciso ser visual. E aí eu levo um ponto para, por exemplo, quando a gente vai fazer um processo criativo. Por que a gente usa presencialmente? Por que a gente usa post-it? Por que a gente usa uma parede e sai colando? Porque eu preciso ser visual a ponto de todo mundo estar na mesma página, todo mundo estar na mesma conversa. Eu estou vendo tudo. Não tem nada escondido.
Então, eu estou ali fazendo o uso de técnicas visuais para fazer uma facilitação. Beleza? Então, aqui, vale colocar que todas essas dicas servem para todas essas ferramentas. Eu tenho Keynote, PowerPoint, Google Apresentações, que inclusive é o que eu estou usando, e aqui a gente tem a ovelha negra aí da família, que é o Prezi, né? Que é aquele que faz um zoom, não sei quem é que já usou esse eu não sou muito fã não, mas ele também é usado para criar apresentações. Em todos eles você tem mais ou menos os mesmos conceitos. Você tem os formatos de slide, você tem o tipo de mídia que você vai usar, a fonte, a cor, isso tudo você consegue fazer em todos esses. Eles não têm muita diferença entre eles, e é claro, o Keynote ele faz certas coisas que o PowerPoint não faz, que o Google Apresentações não faz, mas no fundo, use aquela que mais funciona para você. Não existe melhor para criar. A diferença entre usar um Google Apresentações ou o Keynote para criar uma apresentação, do ponto de vista de técnica, né, do que consigo fazer na ferramenta, não é tão diferente. Você vai conseguir criar uma bela apresentação em cada uma dessas ferramentas. Basta você ir se aprofundar naquela que faz mais sentido para você. Todas elas conseguem botar conteúdo multimídia, conseguem botar áudio, conseguem fazer transição. Então, bem mais, como o Folo falou no primeiro encontro, tem bem mais a ver com treinar, com colocar a mão na massa, com criar, mexer na ferramenta, do que necessariamente entender como faz ou como não faz, tá? E aí eu trouxe algumas outras coisas que têm a ver com criação, mais para reforçar aí o ponto da Patrícia, em relação a onde eu acho, né? Onde eu acho conteúdo para usar, onde eu acho imagem, onde eu acho GIF, essas coisas. Eu tenho esse aqui, por exemplo, que é o Gify, ou GIF, que é um ótimo lugar para você achar animações, pra você procurar. Você consegue, inclusive, criar suas próprias lá, usando sequência de imagem. Eu tenho também o Unsplash, que esse eu acho ótimo, porque eles são imagens de alta qualidade, tudo que você quiser, de forma gratuita. Claro que tem ali questão de direito de imagem, que você tem que dar uma moral para a pessoa que fez, né, lógico, mas você tem imagem de tudo. Ele, inclusive, tem um complemento ali para o Apresentações maravilhoso. Eu aconselho bastante o uso do Unsplash, que se você for procurar lá no Google Imagens, como eu faço, né, aí aparece aquelas imagens safadas desse tamanho, que você não consegue botar no slide, ou então aparece aqueles bom dia muito horrível, né, feio lá, aquele negócio que não tem nenhuma estética, então é difícil filtrar uma imagem boa, então eu aconselho isso também. Outro que eu aconselho, para você que gosta de usar ícone, né, gosto de usar símbolo nas minhas apresentações, isso é importante. Vou falar ali de orçamento, posso ter um íconezinho de orçamento que traduz, e eu tiro um pouco do texto. Usa o Flat Icon. Flat Icon é um portal onde você consegue buscar tipos de ícones diferentes e baixar eles também de forma gratuita para usar nas apresentações. É ótimo, funciona muito bem. Por último, um mais novo, né, entre aspas, que tá sendo mais usado agora para apresentações, para criar slides, para fazer apresentações. Ele é bem interativo, tem uma porção de possibilidades dentro dele, é o Canva. O Canva, além de ser para editar a imagem, né, para criar imagem, ele agora está com toda uma parte para criação de apresentação, e quem quiser se aventurar e fazer coisas mais diferentes, tem coisas interessantes para trabalhar no Canva também, tá? Inclusive fazer slides que consigam ser automáticos, né? Então atualizar de forma automática, mudar para uma outra tela, conectar com um gráfico, enfim, tem umas coisas diferentes que dá para fazer no Canva também. Fica aí essa referência. Beleza? E por último, algumas coisinhas de capacidade e potencial de interação para a gente terminar e fechar aí. Eu tô vendo que as pessoas estão colocando outras coisinhas no chat, é isso mesmo. Esse Pixabay aí é bem legal também, Keilon. Legal. O Canva é pago, sim, é pago. Na verdade, você consegue fazer um cadastro lá de forma gratuita, mas é bem mais limitado, lógico. E aí, a gente entra nesse último tópico, capacidade de interação, para fechar aqui esse próximo BuzzFeed de o que eu tenho que olhar para ter interação, para gerar interação e como aproveitar isso da melhor forma. Primeiro, busque estímulos, não comportamentos padronizados. Eu não estou buscando a resposta, eu estou fazendo a pergunta, isso é muito importante. Eu não quero chegar numa interação dizendo vocês têm que fazer tal coisa. Você vai chegar numa interação dando
um desafio, dando um problema, dando uma situação, e deixa as pessoas pensarem, deixa as pessoas se movimentarem. Tu pode ter certeza que você vai ter coisas bem mais interessantes para observar, olhando que tipo de comportamento eles geram a partir do problema que você deu. Então, busque estímulos, não comportamentos padronizados. E se por algum acaso, e isso aqui eu tenho um ponto bem engraçado que aconteceu uma vez comigo e que traduz um pouquinho disso aqui. A gente estava numa aula, e era uma aula para universitários, era um projeto chamado Campus. E aí eu tinha um desafio para cada um dos grupos fazer. O desafio, eles tinham que montar uma solução com base em um problema e usando peças de alguns materiais que a gente tinha disponíveis para eles. E aí eu tive um grupo que criou sua solução, depois ele começou a vender as peças sobressalentes para os grupos do lado. Isso não fazia parte da dinâmica, eles podiam trocar peça. Mas aí esse grupo, ele terminou com uma solução mais barata do que as outras, porque ela usou menos peça, e ele terminou com todo o dinheiro que ele tinha, a maioria do dinheiro que ele tinha começado a dinâmica, simplesmente porque ele resolveu vender as peças dele. E aí eu venho com um comportamento curioso. Pô, por que esse grupo fez isso? E em cima desse tipo de comportamento, a gente tirou vários insights valiosíssimos que não tinham a ver com a aula, mas que tinham a ver com a intenção daquele encontro. A intenção era solucionar problema. E eu tive um grupo que saiu do roteiro, mas que fez uma coisa que era extremamente válida, e eu aproveitei essa saída do roteiro para reforçar ainda mais os pontos que eu queria reforçar. Então, pô, sai da caixinha, pensa diferente. Será que você realmente precisa seguir todas essas orientações? Será que a fórmula de bolo é o melhor caminho? Então, isso tudo, né, esse caos aqui organizado que a gente quer, ele ajuda a gerar coisas que são mais genuínas e pode ter certeza que desses estímulos e não comportamentos padronizados, né, ou seja, comportamentos autênticos, podem sair ideias muito boas, ideias para serem implementadas dentro da organização. Beleza? 2. Interação e colaboração podem ser complementares, elas não são a mesma coisa. Uma coisa é uma forma com que eu interajo com o treinamento. E aí, eu tenho interação como vocês interagem aqui com esse fórum. Vocês estão respondendo pelo chat, vocês estão me perguntando, vocês estão abrindo a câmera, vocês estão me respondendo com gestos, né, balançando a cabeça. Isso é uma forma de interação. Vocês também podem achar formas de colaborar, né? Colaborar significa, nesse caso aqui, vocês todos colaboraram em decidir qual era o roteiro da aula, mas ao mesmo tempo também vocês interagiram em grupos para contar ali alguma coisa com o objeto. E essa interação, essa colaboração, elas são sobreposições, mas elas não são a mesma coisa. Eu posso ter um treinamento onde eu praticamente não interajo com o treinamento, mas eu interajo muito com os meus colegas, né? Eu colaboro muito. E vice-versa, eu posso ter um treinamento onde ninguém vai colaborar um com o outro, é tudo individual, mas eu tenho uma série de interações diferentes para cada uma dessas pessoas. Existe um melhor ou um pior? Não, só o diferente. Aquilo que faz mais sentido para você. Lembra do segundo aprendizado, a forma segue a função, a forma segue a função. Então, se eu vou interagir ou se eu vou colaborar, depende do que meu treinamento está se propondo a fazer. 3. Priorize aquilo que gera recall. O que é recall? Eu consegui resgatar na memória. Prioriza aquilo, quando você está falando de interação, prioriza aquilo que gera recall. Porque quando eu estou no momento ativo, me fazer lembrar vai me fazer ter mais capacidade de absorver. Cada vez que eu lembro, eu fixo. Cada vez que eu lembro, eu reforço a minha cadeia de sinapses. Então, se eu estou numa interação, eu posso ter uma interação que é totalmente nova, que é um desafio totalmente novo. Mas quando eu faço isso, é importante eu conseguir ligar essa atividade com o conceito que eu estou trazendo. Então, a atividade gera recall no conceito. Então, eu preciso fazer essas coisas serem conectadas para gerar uma experiência de interação interessante. E aí eu lembro aqui de novo da nossa piramidezinha, né? Lembra dela, que ela é importante. Como que eu consigo fazer o recall ficar maior? 4. Se antecipe às condições do contexto. O pessoal está corrido, eu vou me planejar com um tempo diferente. Eu tenho uma dinâmica que eu não sei onde ela vai chegar. Se eu estou preparando meia hora para ela, talvez eu devesse preparar 50 minutos. Se eu tenho um contexto da organização que pode influenciar o começo desse treinamento, eu preciso levar ele em consideração. Exemplo, tá? Desculpa, eu vou dar um exemplo ruim aqui, mas
por algum acaso alguém do grupo faleceu de Covid, ou alguém da família faleceu de Covid, como é que vai estar o ambiente, né, desse treinamento? Tentar se antecipar isso pode ser uma boa, inclusive para remarcar ele às vezes, né? Mas se antecipa as condições do contexto no momento do planejamento, porque você pode ter certeza absoluta, vai dar errado lá na hora. Vai dar errado, tá? Planejei a experiência, ela vai dar errado. 100%. Ela nunca vai acontecer do jeito que você imaginou. Nunca. Nunca. Pode tirar isso da cabeça que você vai planejar o melhor treinamento possível, ele nunca vai acontecer do jeito que você planejou. E isso faz parte. É o tal do caos, é o improviso que o Fula estava falando. E isso é a beleza da coisa. Cada turma é uma turma. Você vai chegar no mesmo lugar, mas você vai passar por degraus diferentes. Então, se antecipar as condições do contexto faz com que você consiga minimizar, mas você não vai apagar, você não vai erradicar aquilo que faz parte da aleatoriedade do momento, né? Aquele caos que faz parte ali da turma. Então, se antecipa essas condições. E por último, galera, acho que esse aqui pode ser óbvio para alguns, não tão óbvio para outros, mas ele é muito importante. Use e abusa de processo criativo na interação. Você vai ter uma interação, você tem que ter as limitações. Você tem que ter limitação de tempo, você tem que ter limitação de formato de conversa, você tem que ter limitação de quais são os materiais que eu estou usando para fazer aquilo acontecer. Então, por exemplo, tem treinamento que a gente fala, galera, vocês todos vão preencher uma mesma planilha. Vai ter uma planilha online lá, vai todo mundo entrar nessa mesma planilha e vai preencher. E essas regrinhas fazem com que a gente não desvirtue do treinamento. Então, quanto mais as regrinhas forem claras, e aí os processos criativos eles têm muito isso, mais eu vou conseguir render. Então, se eu falo para vocês, pessoal, vocês têm que chegar numa solução para esse problema. Ou se eu falo para vocês, pessoal, vocês têm que chegar numa solução para esse problema em 15 minutos. Eu posso chegar nas mesmas soluções, eu posso chegar na solução igual, no processo de 1 hora ou no processo de 15 minutos. Mas o fato é que é melhor eu dar mais 15 minutos do que eu não dar a regra. Se eu não dou a regra, eu deixo livre. E aí, galera, quando tá livre, cada um faz o que quer. Quem já fez treinamento aí, quem não deu comando claro às pessoas, e mesmo quando você dá comando claro, né, você vai ter 15 minutos. Quanto tempo eu tenho? Normal, faz parte. Então, utilizar processo criativo ajuda a gente bastante. Regrinhas. Ó, fulano vai ser dono do tempo, ciclano vai ser dono da pauta, quem vai ser o anotador, quem é que vai sair com as ideias que a gente anotou, quem vai processar isso depois. Isso tudo faz parte de um processo criativo. São regrinhas para a gente fazer atividades de interação que sejam proveitosas. E por último, use ferramentas que de fato vão facilitar a interação. Às vezes a gente usa a ferramenta que não é a melhor, e às vezes a gente não usa a ferramenta achando que vai dificultar. Então usa uma ferramenta que de fato vai facilitar a tua geração, ou tua interação. Você sabe qual ferramenta é essa? Nem sempre. Testar ajuda? Ajuda. E nisso sim, vai ter em alguns momentos que você vai ter que meter a cara e testar ferramentas novas. E que podem dar errado. Mas aqui eu deixo algumas que me ajudaram bastante, ajudam a gente na caixa bastante a participar desses processos de interação. Uma delas, provavelmente vocês devem conhecer, não sei, talvez sim, talvez não. Quem já conhece o Miro? Não? Cara, o Miro é uma ferramenta sensacional, é maravilhosa. Ele nada mais é do que um painel onde você consegue colocar tudo. Então, é um painel interativo. Acho que a Érica estava falando no começo, antes, quando eu cheguei aqui, no finalzinho da fala dela, acho que ela estava falando sobre alguma ferramenta parecida com essa, mas não era Miro, era outro nome. E o Miro, ele funciona para isso, ele funciona para você ter processo criativo, para você ter uma parede virtual onde você vai colar os post-its, para você criar esquemas. Isso tudo de forma interativa. Então, todo mundo pode estar numa reunião e, ao mesmo tempo, estar nesse Miro fazendo aqui, produzindo alguma coisa. Então, ele tem vários templates, vários formatos, vários tipos de fluxo que você pode usar, e ele ajuda bastante numa reunião, principalmente quando ela é online, né? O online que dificulta a gente, que a gente dentro de uma sala no presencial se vira, dá o seu jeito e sai de lá com alguma coisa. Agora, no online, a gente fica cheio de dificultador, né? Cheio de limitador. E o Miro é uma ótima ferramenta para isso. Você consegue usar de forma gratuita com uma limitação, e existe também a versão paga. Cara, e assim, sensacional mesmo. Segunda ferramenta que eu deixo de referência, Mentimeter, a gente já usou aqui, então vocês já conhecem, mas ele tem uma capacidade de ser usado de várias formas. E claro,
para que eu vou usar, né? Qual a interação que o Mentimeter traz? Ele é a interação que está trazendo eu para o treinamento. Então, aqui eu estou falando de perguntas, de respostas. É esse tipo de interação. Eu posso perguntar através de imagem, através de múltipla escolha. Eu posso criar jogos dentro do Menti. Então, por exemplo, existe um formato onde eu faço uma competição de quem responde mais rápido. E ele me traz um ranking de quem está respondendo mais rápido. Então, essa é uma ótima ferramenta também, que inclusive na pandemia cresceu muito, muito, muito. Inclusive encareceu também um pouco, mas que ajuda e assim, é maravilhoso. Eu já usei o Menti para 2.000 pessoas em um treinamento que era transmitido para o Brasil inteiro. Deu certo, funcionou, a ferramenta aguentou. Então é uma ferramenta que ela é bem robusta e tem bastante coisa para ser feita. E, por último, uma diferente, não sei se vocês conhecem essa aqui é um pouco mais nova para mim, só que essa foi uma explosão do Tchacabum na minha cabeça, porque ela traz tudo, assim, ela é muito diferente. Chama Gather, o nome da ferramenta, e ela é a mistura de um bando de coisa. Esse bando de coisa vai ser representado por um vídeo mais fácil do que vai ser representado por mim. Ele vai poder explicar um pouco melhor. Você está no ambiente virtual, literalmente, com o seu avatar. E vocês estão vendo as pessoinhas passando aqui. E quando você chega perto das pessoas, a câmera delas aparece para você. Então, como se você estivesse numa balada virtual. Então, você monta o seu mapa, você anda pelos lugares e você consegue fazer uma reunião virtual de um jeito diferente. Não sei se você já tinha ouvido falar dela, mas é uma ferramenta que é muito diferente. Então, eu posso ter 200 pessoas numa sala, como aconteceu comigo, estava participando de um evento de onde eu estou trabalhando também, e estava acontecendo isso, e eu simplesmente topei com uma amiga minha. Topei literalmente dentro da balada virtual andando. E eu falei, caraca, você está aqui? Ela, você está aqui? E a gente estava os dois ouvindo o palestrante e ao mesmo tempo numa conversa paralela. Então, tem muitas possibilidades essa ferramenta também, ela mistura um pouco de tudo. Tem videochamada, tem interação, você consegue botar coisas no mapa para você achar. Então, a pessoa pode andar e, sei lá, onde tem aqui uma mesinha, um livrinho, às vezes você pode botar um material institucional lá para a pessoa ler, passar o tempo dela também. Então, é uma ferramenta que é bem interessante, tá? Essa também é paga, mas ela tem aí uma infinidade de possibilidades. E é um pouco mais nova, então também aconselho, pode ser uma coisa interessante para experimentar. Beleza? Chegando na síntese. Artefatos de aprendizagem tem a ver com experiência de treinamento, que envolve a estética, a criação de slides, mas a estética como um todo. Não é só o que está bonito no slide, mas é como é a estética como um todo. Inclusive, eu vou mandar um material, como é que é esse material, como é que é o material de dever de casa, como é que eu estou esteticamente, né? Como é que está o meu fundo de tela. Então, eu posso pensar na estética como aqui, ó, eu posso ter um fundo de tela, né? Um background aqui virtual. Eu posso, por exemplo, brincar, não sei se vocês sabem fazer isso aqui ou não, mas eu posso até dar uma brincada comigo mesmo, né? E como é que eu apareço aqui na câmera para vocês. Então, não sei quem sabe, né? Acho que do background todo mundo sabe, mas no Zoom eu também consigo brincar com algumas coisinhas diferentes. Então, por exemplo, eu posso ficar aqui ó, como Zorro, de chapéu. Sabiam disso? Que dá para brincar com isso? Que eu posso virar o 3D aqui? Que eu posso virar o Mike Wazowski também? Então, tem possibilidades, tem bastante possibilidade. Toda hora tem coisas sendo criadas, né, nessas ferramentas. Então, a gente tem que estar de olho, cavucando e vendo o que vai gerar o estímulo certo. O estímulo certo em cima desses 3 tópicos. Últimos insights para a gente fechar, então, independente da escolha que a gente teve nessa turma, porque a turma que vem pode ter uma outra escolha, mas independente dessa escolha, eu trago esses 3 últimos insights aqui que quero que você leve para a vida. Se preocupa com a estética, sim, ela é importante e ela precisa de tempo. Fazer uma apresentação boa, um treinamento bom, leva muito mais tempo. Não é porque você vai começar a ficar bom em fazer treinamento que ele vai ficar muito mais rápido para fazer, tanto quanto um treinamento que seja mais ou menos. Não, vai dar trabalho. E se preocupa com isso, porque eu consigo fazer você se lembrar de uma imagem, mais do que eu consigo fazer você se lembrar daquilo que eu disse. Às vezes uma imagem ela vai te marcar mais do que o conceito que eu falei. Então se preocupa com a estética, essa é importante. Tudo isso está dizendo alguma coisa, né? A fonte que eu estou usando,
A forma com que a imagem está colocada, a forma com que eu estou dispondo as coisas, isso tudo está importante. Eu tenho uma hierarquia de informação aqui, né, que precisa ser passada de uma certa forma. Segundo, pense na experiência do público aliada ao objetivo do aprendizado. A forma segue a função. A forma da experiência segue a função do treinamento. Lembra-se disso. E 3, navegue pelo contraste e pela experimentação. O que eu quero dizer? Se eu navego pelo contraste, quer dizer que eu estou toda hora mudando, né? Para fazer você se manter aqui comigo. Manter, administrar a atenção. Se eu navego pela experimentação, significa que eu estou tentando fugir das respostas padronizadas. A gente não faz um treinamento para reproduzir mais do mesmo, correto? A gente faz um treinamento para tentar criar coisas novas, para tentar desenvolver, para tentar fazer as pessoas crescerem. Isso tem total a ver com experimentação. Você, como treinador, como facilitador, precisa experimentar dinâmicas novas. Se você não experimenta, você vai usar sempre as mesmas dinâmicas, assim como você vai usar sempre os mesmos templates de slide. Se você não se provoca a experimentar, você vai continuar sendo o mesmo facilitador ou facilitadora que você já é. E eu gostaria que isso não fosse verdade, que você se jogasse aí e saísse da zona de conforto. Beleza? Corri um pouco nesse final, são 4h43 agora, então, em teoria, eu estou 3 minutos atrás, mas eu quero fazer um check-out aqui. Check-out e ouvir algumas pessoas, e nessa parte final aqui eu fui muito no ritmo mais alto, mas eu vou dar uma respirada agora. E esse check-out serve para processar, né? A gente sempre faz um check-in e um check-out. O check-out é a despedida. Eu estou indo embora, o que eu deixo aqui, o que eu levo comigo. É para isso que serve o check-out. Ele é um artefato de aprendizagem. Olha que loucura. Ele não é nada que eu pego. Ele é simplesmente uma sessão. Mas, do nosso ponto de vista, é um artefato de aprendizagem. É uma combinação de estímulos organizados. Qual que é o nosso check-out? Eu vou fazer um microfone aberto aqui mesmo. Queria ouvir, até porque essa é uma experiência nova também, né? Um teste que eu resolvi fazer com vocês em relação a mudar roteiros e não simplesmente trazer o que o Mike acha que é importante, e sim tentar pegar a percepção de vocês. Então, gostaria de abrir o microfone, ouvir algumas pessoas. Podem ser falas rápidas, sem problema nenhum. Mas o que vocês acharam sobre essa meta-aprendizagem? Ou seja, a gente falou sobre artefatos de aprendizagem, utilizando artefatos de aprendizagem. E a gente falou sobre como fazer treinamentos melhores, experimentando formatos diferentes e coisas diferentes num processo de aprendizagem. Então, eu queria ouvir um pouquinho, seja por chat, seja por fala. O que você achou dessa experiência, tanto positiva quanto negativamente? E aqui, galera, é sem filtro mesmo. Estamos em um círculo de confiança. Opa, a Érica falou aqui alguma coisa. Adorei, fantástico. Obrigado, Érica. A Fabrícia também, adorei. Obrigado, Fabrícia. Então, Mike, eu quero agradecer pela sua troca aí, que foi fundamental, show de bola. As expectativas foram as melhores e a gente já fica... Eu, assim, vou falar por mim, mas acredito que os demais também, eu acho que tem o mesmo sentimento de aquele gostinho de quero mais pro próximo encontro. Então, assim, eu gostei muito quando você traz os artefatos de aprendizagem, você traz essas 3 coisas que se relacionam e traz para a gente realmente coisas fundamentais, né? Que é a experiência do treinamento, né? A estética de criação de slides e a capacidade de interação. Que tem tudo muito a ver, tá tudo muito interligado, né? E aí você traz para a gente a reflexão de que a gente pode fazer com que seja realmente prazeroso, que pode ser, sim, algo divertido para quem é facilitador e para quem está assistindo, né? Aquela questão da provocação. Aí eu gostei da parte que você fala do estímulo, né? Quando a gente estimula as pessoas a participar. E aí a gente traz tudo isso de uma maneira leve, descontraída e participativa. Então, quando a gente faz isso, as coisas fluem muito bem. E a gente consegue ter aquele sentimento, poxa, dever cumprido, né? Aí eu me lembrei de um tempo atrás, eu fui para uma palestra onde eu nunca tinha ouvido falar, mas eu já fazia um pouco disso sem saber. Eu acho que todo mundo aqui faz um pouco sem saber. E você trouxe isso, né? O storytelling, que é a história contada, né? Onde eu trago, né, um conteúdo em forma de história e desenvolvo tudo aquilo e envolvo as pessoas. Então, quando a gente traz algo novo, prende a atenção, né? E aí você traz justamente nesse processo de construção
Porque se eu trago aquilo muito engessado, tudo muito, sabe? De novo aquele treinamento, mas se eu mudo a forma, se eu mudo a maneira, tudo isso faz com que as pessoas sejam mais participativas e, com certeza, o conteúdo vai ser absorvido, que é o sentimento de que todo facilitador quer ter, né? No final de uma conclusão de um treinamento, é ter aquele sentimento, poxa, eu consegui que as pessoas conseguissem captar, conseguissem desenvolver aquilo que a gente trouxe para ser desenvolvido em sala. Então, assim, obrigado, foi sensacional. As suas dicas de programas é sensacional, né? Programinhas que não tem custo, a gente pode baixar na internet, inclusive eu uso o Canvas. Hoje eu não vivo sem o Canvas, eu consigo fazer muita coisa gratuita, né, nesse programinha. E você trouxe outras coisas legais que eu vou depois explorar para poder estimular ainda mais essa questão de desenvolvimento. Então, parabéns, Mike. Gostei muito do conteúdo e da forma como você conduziu, tá bom? Maravilha. Obrigado, Vitório. O chat está aqui, tem mais coisa aqui. Eu estou lendo, viu, pessoal? Não vou ler para todo mundo, não, mas eu estou lendo aqui, estou recebendo carinho de vocês. Obrigado. O que mais? Aí, não, alguém falar, não, foi horrível. Achei horrível. Volta, tenta de novo. Pode dar feedback negativo também, não tem problema nenhum. Essa questão da meta-aprendizagem, achei muito interessante essa forma, conforme você ia trazendo as ferramentas, ia, né, nos mostrando o caminho, a gente conseguia identificar nos seus próprios slides, no próprio conteúdo, né, linkando com aquilo que você estava falando, né? Você falava uma coisa e pensava, nossa, mas naquele slide lá atrás, ele usou isso. Nossa, então você já consegue trazer para a prática, né, essa teoria. Eu apaixonei realmente nessa forma. Foi muito, muito legal mesmo. Parabéns e muito obrigada, tá? Yes! Nossa, chega a arrepiei com essa fala. Você me botou um ponto importante, que essa eu gostaria, assim, não era parte do nosso roteiro, mas isso é ótimo para vocês lembrarem. Deixa eu só sair um pouquinho aqui do sol, que o sol está começando a chegar em mim aqui. Mas é o tal do show don't tell. É um conceito de storytelling que o Vitória até levantou. Storytelling. Show don't tell, ou seja, em vez de falar que eu sou criativo, eu mostro que eu sou criativo. O pior jeito de mostrar que eu sou criativo é falando que eu sou criativo. E é o que a gente às vezes faz, né? A gente vai falar sobre uma teoria de aprendizagem, mas a gente não aplica essa teoria de aprendizagem nessa mesma aula. Então, foi um desafio para mim também. Foi que bom que fez sentido. E essa é uma máxima, assim. Cara, querem fazer isso? Não fala, mostra. Porque aí quando a pessoa percebe, ela fala, agora eu te saquei. E aí aquilo bate bem mais forte na cabeça dela do que você simplesmente dar o mastigado, né? Legal. Tem um ponto aqui para a gente fechar, eu não quero sair muito do tempo, já estou saindo um pouco, mas não quero sair muito do tempo, mas tem um ponto, depois eu vou abrir aí para quem quiser conversar mais, que é o seguinte: você tem que pensar, lembra do anticlímax? Lembra da jornada de aprendizagem, de experiência? Lembra do anticlímax, o ponto lá do Canvas? Ele é fundamental. E por que eu falo isso? Imagine você na minha posição. Eu tive que tirar 3 treinamentos. E eu fiquei naquela, cara, mas e se eles escolherem aquele? E se eles não escolherem esse? E se eles ficarem sentindo que está faltando, que eles não conseguiram pegar tudo, ou que por causa da escolha houve uma renúncia, né? Como que a gente faz? E esse tipo de pensamento do anticlímax, ele precisa estar dentro do que a gente quer, porque a gente precisa trazer formas e formas de fazer com que ele aconteça. Então, eu deixei para vocês um presentinho. O presentinho é aqueles 20% que a gente passou de estética e aqueles 20% que a gente passou de interação, eles vão virar outros 60%, porque o material que vocês vão receber é o material com tudo completo. Não só aquilo que a gente falou, que eu apresentei, mas algumas coisas mais aprofundadas em relação à estética também, em relação à interação, para que vocês consigam ter uma percepção completa dos artefatos de aprendizagem. E aí vocês vão perceber que tem várias similaridades, né, sobreposições entre cada um daqueles 3 pontos grandes de artefatos de aprendizagem. E aí, pessoal, esse material, eu ia deixar até um QR Code para vocês conseguirem baixar direto, mas depois o Fula me aconselhou ao grupo de WhatsApp, né? Então eu vou deixar isso num formato PDFzinho e vou mandar para vocês conseguirem acessar isso depois. Claro,
Vão ter coisas que vocês não viram aqui, mas a grande maioria a gente passou, e toma um tempinho, dá uma olhada com calma, que pode ser que tenha alguma outra surpresinha lá que a gente não tratou aqui. Para fechar, quero agradecer demais a participação de todo mundo, o tempo de vocês, a energia, a atenção, que eu sei que é difícil, eu sei que o celular não para, que alguém está chamando, quem está no escritório, então, às vezes está com barulho no fundo, então eu entendo que é difícil a gente estar nesse momento, tentando crescer, tentando se desenvolver, tentando aprender, então todos vocês estão muito de parabéns por estarem aqui participando dessa jornada comigo, sinto bem honrado de fazer e mostrar um pouquinho desse trabalho para uma empresa que é tão reconhecida, que é tão assim visada, né, e que é tão forte nessa nossa região chamada Sabin. Então, galera, valeu mesmo.